crianças podem ficar aqui mesmo. Nós estamos vivendo um dia muito especial, o Dia das Mães. E nós cremos que a maternidade é um propósito divino. E nessa manhã eu separei um texto da Palavra de Deus, que muitas vezes passa sem muita percepção aos leitores da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 16, Gênesis 16, e eu vou ler a partir do verso 7. Esse texto registra um momento quando, na casa de Abraão e Sara, eles estão enfrentando um problema. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, que a partir de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E Deus chama aquele homem, o patriarca Abraão, e manda que ele olhe para as estrelas do céu e pergunta se ele podia contá-las. Ele não podia. Deus leva Abraão à praia e pede que ele olhe para a areia da praia e pergunta se ele podia contar quantos eram os grãos de areia, e evidentemente ele não podia. E Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, assim como as estrelas do céu e como a areia do mar será a tua descendência. Mas havia um problema. Sara, mulher de Abraão, não gerava filhos, era estéril. Abraão já estava com 75 anos e Sara com 65. E parecia que nada ia acontecer. E aqui no capítulo 16, verso 7, diz assim: Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e aonde vais? Respondeu ela: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: Volta para tua senhora, humilha-te sob as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: Multiplicarei tanto a tua descendência, de modo tão numeroso, que não poderá ser contada. E o anjo do Senhor ainda lhe disse: Estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Habitará na presença de todos os seus irmãos. E o nome do Senhor, que com ela falava, ela chamou El-Roi, pois disse: Não vi eu neste lugar aquele que me vê. Até aí, irmãos. A maternidade é um projeto de Deus, porque Deus escolhe um ventre de mulher para continuar a sua grande obra da geração de vida. Crianças, Bianca,
Vivian, Pedrinho, Moisés, Pedro. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então agora, ó. Vamos continuar. Então Deus escolhe o ventre de uma mulher para, através do ventre de uma mulher, continuar o seu grande projeto de geração de vida, porque ninguém pode dar vida a não ser Deus. Agar era a empregada de Sara, e Sara, a esposa de Abraão. Os anos se passavam, e parece que a promessa não iria se cumprir. E por sugestão de Sara, Abraão se envolve sexualmente com Agar e tem um filho chamado Ismael. Quando Agar percebe que ela está grávida, ela começa a zombar de sua senhora, de Sara. E então, Sara expulsa Agar da casa de Sara e Abraão. Queria que você prestasse atenção nisso. Aquela jovem egípcia Agar vai ao caminho do deserto. E lá no caminho do deserto, ela estava sozinha. E a visão desta jovem é de que ela não teria condições nem de cuidar do filho que estava gerando. Entretanto, nesse momento de angústia e aflição, ela percebe a presença do anjo do Senhor, que pergunta: Agar, de onde você vem? Para onde você vai? E essa pergunta nos faz entender que Deus tem um projeto de origem e de destino para cada ser humano. Essa é a pergunta que todos devemos fazer a nós mesmos. De onde é que nós viemos e para onde que nós vamos? Quando Deus faz uma pergunta, Ele sabe a resposta. E o que Deus queria era confrontar aquela jovem mulher egípcia que trazia um filho no ventre, com o grande propósito de Deus no que se refere à maternidade. Deus estava confrontando Agar, dizendo o seguinte: de onde você vem? Qual é a sua origem? Todos nós temos uma origem. E o ser humano precisa compreender a sua origem, senão ele não se realizará como ser humano. E o grande problema da humanidade é que os homens não têm buscado compreender a sua origem. E a pergunta do anjo a Agar: de onde você vem? Qual é a sua origem? Na verdade, todo ser que vem a essa terra, seja homem, seja mulher, vem de uma origem, e a nossa origem está em Deus. O salmista, no Salmo 139, diz: para onde eu fugirei da tua face? Ele começa o salmo dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Mesmo quando não há uma palavra da minha boca, o Senhor tudo conhece, tudo sabe. Agar estava fugindo, julgava ela estar sozinha, mas Deus tem um propósito na vida. Não existe vida sem sentido, a menos que nós não nos voltemos para aquele que é o Senhor da vida, que é Deus. E a pergunta que é feita a Agar envolve conhecer a origem e conhecer o destino. Nós viemos de Deus a partir de um ventre, e nós voltaremos um dia para Deus. A Bíblia diz que há o tempo por Deus determinado, quando essa vida humana, quando esse corpo humano voltará ao pó como o era.
Entretanto, aquilo que é muito mais importante do que essa carne e sangue, o Espírito, diz a Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, voltará a Deus que o deu. Qual o propósito, pois, então, na maternidade? Agar, naquele momento, foi confrontada por Deus, através do anjo. E ela disse: eu estou fugindo da minha senhora Sarai. E o anjo disse: volta, humilha-te perante a tua senhora. Quantas vezes nós precisamos, à semelhança de Agar, voltar à origem de tudo, voltar à presença de Deus, nos humilhar, sair dessa situação de pensar que o homem é tudo sobre tudo, porque a Bíblia afirma no Salmo 48 que grande é somente o Senhor e muito digno de ser louvado. Quantas vezes nós sofremos porque nós não queremos voltar e nos humilhar. Então aquela jovem egípcia Agar, a jovem mãe, volta e se humilha. E então, diante dessa atitude que faz toda a diferença, ela viu a resposta de Deus para ela. E o anjo acrescentou, diz o verso 10, multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que ela será tão numerosa que não poderá ser contada. E uma coisa que me impressiona, irmãos, é que Abraão teve 2 filhos, um deles Ismael, o mais velho. Ismael significa Deus me acode, Deus me ouviu na minha angústia. E a promessa de Deus que mostra a fidelidade da Bíblia, Deus falou para Agar: a tua descendência será tão numerosa que não poderá ser contada. E hoje, lá no Oriente Médio, existe ao redor de Israel 382 milhões de árabes que são contados, fora aqueles que não são contados porque estão fora daquela região. E existe lá Israel, com 8 milhões de judeus. Então, a descendência de Ismael, os que são contados hoje, são 382 milhões de árabes. E a Bíblia diz: e a mão deles será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Mas o mais importante é que Deus tem um propósito em tudo o que acontece. E o texto diz: eu vi a tua aflição. Então você, mãe, terminando a mensagem dessa manhã, talvez você esteja passando um momento que você está lutando, você está decepcionada, você não projetou o que está acontecendo na sua vida em relação ao seu filho. Mas eu queria que você confiasse na fidelidade de Deus, que é o Deus que vê todas as coisas, como viu aquela jovem egípcia, a mãe Agar, há tantos anos atrás. E Deus disse: eu vi a tua aflição. Poderia ser que a história fosse diferente se Agar não tivesse tido a disposição de voltar e se humilhar e deixar Deus fazer a obra. Eu queria dizer para você, de acordo com o que diz a Bíblia e com a fidelidade de Deus, Deus cuida melhor dos seus filhos do que você. E por isso, confie no projeto de Deus. Agar não viveu para ver o que Deus fez na sua descendência. Hoje você ouve falar da descendência de Agar. E Deus diz: eu vou multiplicar a tua descendência. Será uma descendência poderosa. E para quem não conhece a Bíblia não sabe disso. Mas hoje os grandes sheiks desse século 21 são descendentes de Agar. Se espalham para o mundo inteiro. E uma coisa interessante. Hoje há uma resistência dos judeus muito grande
ao nome de Jesus. Os judeus vão lá no Muro da Lamentação, e segundo um judeu, nosso guia me informou, a oração deles mais forte é a seguinte: Deus, manda o Messias. Porque para ele Jesus não é o Messias, ainda não veio. E hoje, em alguns lugares da terra, onde no Oriente Médio há tanta luta, tanta crise, o Evangelho está crescendo. Impressionante isso. Estamos no mês de missões, e nós, os batistas brasileiros, começamos uma igreja batista do Iraque, começou uma segunda igreja, está na terceira igreja, e todos os dias, pessoas estão se convertendo à descendência de Agar. Deus tem propósito em tudo. Coloquemos nas mãos de Deus. Nunca perca a esperança. Nunca desista. Porque o nosso Deus é fiel. E o que Ele prometeu, quando tudo começou no seu ventre, Ele vai cumprir. Dependa dEle. E Ele há de abençoar.